Olá pessoal, estamos aqui para mais uma videoaula de introdução ao processamento de imagem e visão computacional. E na aula de hoje nós vamos falar sobre escala de cinza, certo? Então, o que basicamente nós vamos fazer é criar uma imagem a partir da imagem RGB ou do IMG, do KeyImage, vamos criar uma imagem em escala de cinza, certo? Então, basicamente essa imagem em escala de cinza ela só tem uma única matriz que vai ter uma intensidade de, no nosso caso aqui, 0 até 255. E aí a gente já pode aproveitar tudo que a gente fez até então. Então, fique aí comigo para a gente conseguir fazer essa classe e usar lá no nosso programa principal, ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é criar uma classe, ok? Então, adicionar um novo, adicionar um novo arquivo, new, nova classe, vamos chamar de GreyImage, e aí vamos ter nosso H e HPP, ok? Lembrando que estamos aproveitando aqui a aula, eu sei que estamos na aula 6, mas estamos aproveitando desde a aula 2 o mesmo arquivo, ok? Que é só para a gente ter as diferenças entre os arquivos a cada aula e pronto. Então criamos aqui o nosso .h e HPP de GreyImage e o que a gente vai fazer é simplesmente copiar praticamente tudo aqui de RGB Image para a gente facilitar aqui nossa vida. E aí nós vamos precisar corrigir aqui alguns pontos, né? Então, lá em Image Processing eu já estou incluindo matriz, então não vou precisar. Aqui esse if and def é para a gente não incluir mais de uma vez o mesmo arquivo. Então é bom que a gente mude o que está escrito aqui, certo? Aqui embaixo também, mas aqui é só um comentário. Ok. Então o próximo passo aqui para a gente modificar vai ser o nome da classe, né? A classe é GreyImage. E aí os construtores eles vão mudar o nome, ok? E tudo que tiver RGB Image vai ter que ser modificado aqui para GreyImage, certo? Então, onde tem RGB Image, vamos converter aqui para GreyImage. Esse aqui do final acabou ficando com as letras maiúsculas, mas a gente pode pedir para o autocomplete consertar. Ok? E então, obviamente, a minha classe GreyImage ela não é exatamente igual a RGB Image. Vocês viram que eu fiz algumas modificações, mas tem algumas outras que também são importantes de serem feitas aqui. Como por exemplo, meu GreyImage, minha imagem em escala de cinza, ela só tem uma matriz, ela não tem 3 matrizes. Recebendo uma matriz aqui somente para escala de cinza. Assim como não entra o RGB aqui, vou entrar Grey, ok? Eu não vou precisar setar 3 matrizes novamente, né? Porque eu só tenho uma imagem Grey, ok? E aí aqui eu vou colocar Grey e Grey. Então eu só vou ter uma única matriz, ok? Uma única matriz aqui, Grey. Mas continuarei tendo a altura, largura e a transparência da imagem, certo? Então, continuando, o que modificamos até agora foi que a imagem em escala de cinza ela só recebe uma única imagem, certo? Ou uma única matriz, contendo as intensidades de cores que estamos associando aqui à escala de cinza, ok? Então, nós vamos ter apenas
uma única matriz setada, tanto no construtor quanto na função setGray. Eu vou setar largura, altura e alfa, certo? E eu vou apenas receber, vou fazer get aqui, do gray. Então get gray. Posso pegar os 3 atributos novamente. E aí toda aquela sobrecarga de operador, todas aquelas sobrecargas do igual, mais igual, menos igual, vezes igual, todas elas vão ser sobrecarregadas aqui também, ok? Então eu tenho igual, mais igual, escalar e gray, né? Menos igual, escalar e gray, vezes igual, escalar e gray, e dividido igual, escalar e gray. E aqui eu vou ter o meu operador complementar. E finalmente vou ter aqui as outras sobrecargas também. Então vamos lá. Então continuando aqui, não sei se vocês perceberam, mas ainda ficaram alguns nomes equivalentes ali, certo? Então vamos trocar todos eles para gray. Ok. Onde tiver RGB, não tem mais RGB em canto nenhum, ok? Então agora que nós finalizamos aqui o ponto H, nós vamos lá para o ponto HPP. Então onde tinha RGB Image, vamos trocar todos para Gray Image. A gente já sabe que esse construtor aqui, que a gente modificou lá, ele recebe Gray, que nós não precisamos de 3 valores aqui, somente Gray. Ok. E aqui, onde eu vi RGB, eu vou substituir por Gray. Para ficar mais fácil, dar um Ctrl F aí em todo mundo. Então, o primeiro construtor, eu só vou ter uma matriz, que é a matriz Gray, certo? E aí nós temos aqui mais um construtor, que também vai receber apenas um Gray. Ok. E nós temos aqui a sobrecarga do operador igual, mesma coisa. Então, basicamente estou substituindo aqui o red por gray. Okay. Então temos o operador igual, vamos agora para o operador mais igual, que vai ser a mesma coisa. Quando eu tenho soma, quando eu tenho soma de um escalar, quando eu tiver a subtração um escalar, a multiplicação, lembrando aqui que a multiplicação nós usamos o produto de Hadamard, certo? Para matriz, que no caso seria imagem gray com imagem gray. E aqui multiplicação imagem gray por escalar. E aqui imagem gray a divisão, que vai ser feita pelo produto de Hadamard invertido, né? Essa é a divisão que eu chamei de divisão de Hadamard. E a divisão aqui por um escalar. Aqui por último é o operador de complemento, que de igual forma ao que a gente fez quando a gente fez para o RGB, né? O complemento é, no nosso caso, 255 menos
a imagem gray. Ok, vamos voltar agora lá para o H, só para a gente fiscalizar o restante dos operadores, aqueles que estão fora da classe. Então aqui eu não preciso fazer alteração, né, porque ele já está buscando dentro da classe as operações de mais igual, certo? Todas as operações de mais igual já foram definidas em algum canto. É bom dar uma olhada lá na aula passada, que eu esqueci de modificar aqui esse dividido. Aqui é vezes, igual, vezes, vezes. Então, pessoal, errata aí da aula passada, eu vou corrigir lá no RGB também, certo? Então, pessoal, vou voltar aqui para o RGB Image, porque eu fiz tudo certinho, mas eu não troquei os sinais aqui. Uma coisa importante, como a gente quer programar direitinho, o ideal seria termos testado todas as funções da classe, certo? Mas aí, se vocês perceberem alguma coisa errada ainda, aí vocês podem mandar para mim nos comentários, e aí eu vou tentar ajeitar ou vou lançar um errata, alguma coisa, para que vocês possam saber, certo? Então, corrigir aqui no RGB, corrigir aqui na imagem gray, ok? Agora, a gente precisa pegar a imagem lá do label, por exemplo, ou uma imagem RGB e converter essa imagem para a escala de cinza. A gente estava usando para isso o arquivo Image Conversion, certo? Esse arquivo aqui, todas as conversões seriam realizadas, porque esse arquivo aqui ele é o único arquivo de todos que a gente fez que é dependente das bibliotecas do Qt, certo? O restante não tem nenhum include que puxe diretamente do Qt. Então, se vocês precisarem fazer em outra IDE e não tenha essas bibliotecas, aí vocês podem apenas mudar essa classe aqui especificamente, essa classe não, esse namespace, esse arquivo, Image Conversion, e vocês conseguem já fazer esse arquivo ser compatível com qualquer outra IDE, qualquer outras bibliotecas, quaisquer outras bibliotecas. Ok? Nós vamos fazer duas funções parecidas aqui, que seriam GrayImage para KEimage, um outro que seria KEimage to GrayImage. E aí eu também quero fazer aqui mais um, certo? Que seria GrayImage to RGB, quer dizer, RGB Image to Gray Image. E aí meu retorno aqui vai ser Gray Image. Esse autocompletar não funcionou porque eu não incluí, então vamos incluir aqui. Include GrayImage.h, e aí aqui vai ser GrayImage. Aqui. Então temos aqui três funções, certo? Que nós vamos implementar. Seria GrayImage para RGBImage, ou GrayImage para KEimage. Então eu tenho que receber um GrayImage e devolver aqui um KEimage. Esse aqui seria KEimage para RGBImage. Então eu recebo uma imagem do KEimage e devolvo um GrayImage. E esse último aqui, essa última função,
ela vai ser o RGB image para o Gray Image. Então eu tenho que receber um RGB image, certo? E devolver um Gray Image. Vou colocar aqui o template. Ok? Então agora que a gente fez isso aqui no nosso ponto H, vamos implementar essas funções no nosso conversion.hpp. Vamos lá para o final. Tem que lembrar aqui de colocar image processing no começo de todas as funções. E colocar lá as chaves. Ok, temos 3 funções aqui para a gente implementar. Eu estou usando aqui Gray Image e não Gray, então vou só ajustar aqui esse padrão, certo? Deixa eu botar aqui Gray Image. Então vamos começar aqui implementando o Gray Image to KeyImage. E aqui basicamente nós vamos usar uma matriz do tipo qualquer. E aí nós vamos receber a imagem que está lá no Gray, certo? GrayImage.getGray. Nós já implementamos essa função aqui. E aí nós vamos criar um KeyImage que vai ser o retorno. Chamamos sempre a variável que vai retornar de hat, certo? E ela vai ter Gray.getNumberOfRows, número de linhas de Gray, o número de colunas de Gray e KeyImage format underline RGB. E estávamos usando aqui o RGB 16 para RGB Image, vamos usar esse RGB 16 para Gray Image. E aí depois de fazer isso, nós temos que fazer apenas um for duplo. Vou copiar aqui, já tem esse for pronto. E esse for aqui, ele vai conter hat.setPixel e j, kcolor. E aí vamos receber a imagem Gray, tanto e mais um, j mais um, tanto na parte R quanto na parte G quanto na parte B. Ou seja, eu vou ter uma cor que vai ter os mesmos tons de azul, de verde, de vermelho, de verde e azul, certo? E aí no final aqui do meu kcolor eu tenho que botar ponto RGB. Fecha parênteses. E aí finalmente, fora desse for, eu não precisava nem ter colocado as chaves, eu só preciso retornar hat. Então é isso, basicamente, para a gente fazer a conversão de Gray Image para KeyImage. Agora vamos implementar a próxima função. Essa função aqui é KeyImage para Gray Image. E aí nós vamos fazer algo parecido aqui, certo? Então vou copiar aqui essa função que a gente acabou de implementar. E aí a diferença é que no meu Gray, ao criar a matriz, nós vamos criar a matriz a partir da imagem, certo? Então img.width, img.height. E aí eu vou
não vou precisar do keymage, porque eu já tenho o keymage que eu recebo. E aí aqui, no lugar de het, vou usar img. E agora eu não faço o setPixel, né? Eu vou fazer uma atribuição que vai ser a seguinte: ray e mais um j mais um vai ser igual a kgray, é uma conversão aí do próprio Qt para isso, certo? E aí eu vou colocar cola. Sim. Primeiro tem que criar a cola, certo? Então vou fazer que cola img ponto pixel e vírgula j. Então eu criei meu color aqui. E aí eu vou pegar o color.red, color.green, color.blue. E aí finalmente eu vou retornar um gray mesh a partir da minha matriz, certo? Então aqui se a gente quisesse fazer uma conversão sem usar essa função keyGray, a gente podia simplesmente somar as três cores e dividir, fazer uma média aí dos valores, certo? Seria uma possibilidade. Então agora nós vamos implementar nossa última função aqui para a gente poder utilizar, que seria RGB para GrayMesh. Esse RGB para GrayMesh é bem parecido com essa função aqui que a gente acabou de implementar. A diferença é que nós não estamos recebendo um IMG, né? um keymage. Estamos recebendo um RGB image. Então, aqui, get width, e aqui vai ser RGB get, pegar a altura e a largura, aqui vou pegar o gray, ponto get number of rows, e aqui vai ser gray get number of columns. E aí aqui não vou precisar desse rapaz porque ele já está na coloração RGB, certo? Então vai ser o seguinte: vou criar aqui mais duas matrizes, três matrizes, quer dizer, que eu vou chamar de R de red, vai ser igual a RGB image.get red. Mesma coisa para o B, get blue, e a mesma coisa para o green. Então aqui eu pego o R e vírgula J, o G e vírgula J, e o B e vírgula J. Estamos acessando aqui os valores da matriz. E lembrando aqui que como nós estamos fazendo for somente com matrizes, né, nós vamos começar com o índice 1 e vamos ficar menor ou igual ao número de colunas e linhas.
E aí finalmente eu retorno a mesma coisa que eu tinha retornado lá quando eu estava trabalhando com KeyMage. Então conseguimos aqui fazer a implementação, certo? Não sei se está 100% sem bugs, mas aí a gente, na hora de compilar, nós vamos descobrir isso aí. Então agora vamos lá para main window.h para a gente poder implementar e usar aí nossa biblioteca, certo? Que acabamos de fazer. Então, como eu estou incluindo o Image Conversion já tem todas as classes, né? O GrayImage, já tem o RGB Image e tudo mais. Então eu não preciso me preocupar em incluir mais nada, certo? Eu vou criar aqui mais um RGB Image. Só que eu vou chamar ela de global. Porque lá na aula passada eu alterei o valor de RGB com o tempo, certo? Eu não estava guardando o valor global aí de RGB. Então vou fazer isso agora. E lá no meu ponto CPP eu vou fazer isso aqui para o global, certo? É a mesma imagem, só que vai ser o RGB global. Então esse RGB global aqui nunca vai ser alterado. Então vou criar lá agora a minha interface. Ok, vamos lá adicionar mais uma aba. Set Page, After Current Page. E aí eu vou puxar aqui os labels. Ajustar aqui. Não vou fazer tão grande porque quero mostrar aqui uma coisa para vocês. Fazer dois, porque eu tenho duas funções de conversão lá, certo? Vou colocar um botão. E vou colocar um slide aqui para a gente fazer alguma operação com o meu RGB, certo? Ok. E aí eu vou criar aqui uma ação para esse botão, go to slot, se for clicado. E aí nós temos o push button 2 clicked, certo? Nesse push button a gente vai fazer duas coisas. Vamos mostrar as duas imagens lá em Gray, certo? Então, Image Processing, Gray Image, vou chamar aqui o 28T, e isso aqui em MG vai ser igual a Image Processing KEmage to GrayImage 28T. E aí eu vou usar lá o label 5, vai ser o i.label.pixmap.toImage. Então eu converti aqui, certo, de KEmage para GrayImage, atribuí aqui a minha imagem. E agora eu vou mostrar lá no label 10, certo? Então o i ponto. Aí eu sempre tenho que fazer isso aqui porque eu estou copiando os projetos. Então label 10, fazer Ctrl label aqui só para ter autocomplete. Set pixmap, que pixmap, dois pontos from image. E aí eu vou fazer Image Processing, GrayImage to KEmage e passar a imagem em cinza.
que eu vou mudar para 10. E aí eu vou fazer agora algo parecido, certo? Só que com RGB Image. Então o IMG vai ser igual a Image Processing RGB Image to Gray Image, e aí eu vou ter que passar this.rgb image global. E aí vou fazer a mesma coisa aqui, Gray Image to Keyimage para o label 11. Vamos ver se até agora está funcionando. Então, apertando o botão, aparecem as duas imagens em escala de cinza. A imagem não está correta. Então, o motivo da imagem estar daquele jeito é porque eu acho que aqui eu acessei corretamente J, mas aqui é J mais 1 e mais 1 e mais 1. Aqui, vamos ver aqui se ajeitou lá a imagem. Então, ok, imagem correta. Agora vamos fazer uma ação lá no vertical slider. Aqui. Então, go to slot, moved. E aqui vamos fazer o seguinte. Vamos pegar a imagem. Podemos pegar até a imagem RGB aqui já. E quando retornarmos, que vai ser mais position. Só ajeitar aqui a intensidade, senão ele vai, como tínhamos colocado lá na de RGB, menos 30 e 30. E vamos executar aqui. Sim, tem que declarar a imagem. Eu não fiz os operadores de conversão. Aí ele só entende de tipos int com int aqui. Depois, então aqui, ok. Consegue ver aqui a imagem ficando mais clara e mais escura. Essa é a consequência aí do nosso operador. E quando ela satura, vocês podem ver aqui os pontinhos pretos, que são que é a imagem saturada, né? Que ele saturou. Só que eu acho que essa saturação está errada, certo? Vamos. Então, aquele problema lá de ficar os pontos pretos no meio de áreas brancas e pontinhos brancos nas áreas pretas, é porque nós estamos usando o int8, que só tem 0,255. Não sei se vocês se lembram, mas lá em Image Processing nós estamos saturando acima de 255 e abaixo de 0. Ou seja, o int8 não tem nem números acima de 255 e nem números abaixo de 0. Então, se a gente quiser fazer alguma coisa sem aquele problema, teríamos que trocar aqui para int, certo? Eu vou ter que converter a partir da imagem, porque eu já salvei a imagem RGB como o int8. E aí a gente pode ver aqui que ele não vai ficar com aqueles pontinhos pretos. Então o ideal aqui é a gente trabalhar ou com inteiro ou acima de inteiro na hora de fazer os operadores. Então pode perceber que não tem mais aqueles pontinhos pretos, certo? Então, o que a gente fez nessa aula foi basicamente implementar a classe RGB, certo? Nós temos aqui os operadores, nós temos a classe e as definições, construtores, setando os atributos, pegando os atributos, fazendo operação de atribuição, soma, subtração, multiplicação, divisão. Aqui são as operações fora da classe, certo? Nós fizemos também a conversão de imagem gray para Keyimage, de Keyimage para imagem gray, assim como de RGB Image para imagem gray. Ok? E implementamos aqui alguns operadores. Se vocês quiserem brincar aqui com os operadores, basicamente é só trocar aqui para subtração, multiplicação, divisão, e aí teoricamente vai funcionar tudo. Então,
Se você gostou, clica aí em gostei. Não se esqueça de se inscrever aí no canal. Continue aí nos acompanhando. Ative o sininho para você receber as notificações. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.